Estamos de volta, direto aqui dos pavilhões, onde estamos realizando essa linda festa, São Leopoldo Fest. A nossa TV São Léo, da nossa Vale TV, os pavilhões que acolhem esse grande número de empreendedores e de pessoas fazendo festa aqui, hein, Jairo? Eu preciso te dizer que eu acabei de avistar ali uma carrocinha, fui no banheiro ali enxergar uma carrocinha. Que maravilha. Que eu volto, hein? Ah, sim. Eu volto. Tá maravilhosa a conversa, mas eu tô contando os minutos pra ir pra lá. Tu diria que a carrocinha tá proporcionalmente igual a festa, Eu assim. disse pra ela, não sai daqui. Não sai daqui. Esse é o mal meu e do Rodrigo, né? Olha só o resultado disso tudo, né? Porque é bom demais comer. Não, é bom, uma né? comida boa, feita com tanto carinho. E a culinária leopoldense é maravilhosa, né? Tem que valorizar, claro, né? sem dúvida. Vamos valorizar. Eu e o Rodrigo, por exemplo, a gente valoriza a culinária leopoldense, a gastronomia, né? Como um todo. Gastronomia, exatamente. Né? Da carrocinha do cachorro-quente ali na frente. Até o Schneider, até o Paçoquinha. É isso aí. Exatamente. Tem as nossas galeterias, as nossas Cantina pizzarias. Capri, tem outras aí importantes. Vamos parar de conversa fiada aqui, verdade. vamos apresentar. Girou essa bancada aqui, tá com a gente ainda a Ingrid, que é do Museu Visconde de São Leopoldo, presidente do Museu Visconde de São Leopoldo, a Ingrid Markussen. E agora chegando o nosso secretário municipal de Cultura e de Turismo, o Ismael Mendonça. E o nosso presidente ou diretor? Diretor-geral é o homem da água, o diretor do SEMAI. Eu diria que onde tudo começou em São Leopoldo, né? Pelo Rio dos Sinos. A gente falava sobre tudo começou em São Leopoldo. Rio, o São Leopoldo começou pelo Rio dos Sinos. Nestor, grande prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. Aliás, vocês nos acolhendo de uma forma maravilhosa desde o primeiro dia da nossa TV São Léo. Isso, nosso boa tarde, já final da tarde. Tu tá te sentindo seguro aqui? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Não aqui. Sufocado, eu espero. Não, tá bem ventilado aqui, cidadãos de peso. De peso. Pessoas especiais tá aqui, bem. né? Cumprimentar aqui, né, o Jairo, obrigado, o Rodrigo, né, que representam aqui os trabalhadores também da TV São Leopoldo, a Ingrid, aqui do nosso querido museu, né, e o incansável Ismael, né, que enfrentou aí um grande desafio, a retomada da São Leopoldo Fest. É culpa dele esse negócio todo aqui hoje? É tudo culpa dele, mas... Porque tinham decidido que não iam ele fazer. é artista, é músico, então não é marinheiro de primeira viagem, a experiência é assim. Tá acostumado a... Conhece do riscado, né, Nelson? Conhece, então cumprimentar a todos vocês e dizer de fato que os 193 anos da imigração alemã, 193, e portanto foram os 39 primeiros imigrantes e que vieram desbravar o Vale dos Sinos, né? E se transformaram, estava hoje ainda imaginando, né? As pessoas tão distantes de suas casas, a saudade, os sonhos, enfim, voltando, mas estavam determinados em construir um outro futuro. E o resultado, né, desses 193 anos, né, são extraordinários. Essa cidade, na época chamada São Leopoldo, se transformou em 32 municípios. Incrível isso. 32 municípios na produção de riqueza do Rio Grande do Sul. Aqui representa 23% do PIB gaúcho e aproximadamente 1.600.000 habitantes, né? Ou seja, é extraordinária essa região. E São Leopoldo, uma cidade de raiz, seja na cultura, seja no trabalho, né? Também na crença, na convicção desse tempo, acho que é muito importante. Então nós, também o SEMAI, ele de fato se confunde com esse tempo. As pessoas falam do SEMAI de 71, mas a estação de tratamento de água de São Leopoldo, ali perto dos bombeiros do São José, é de 1926. Olha só. Então, de 700 quilômetros... A imigração alemã mal tinha completado 100 anos. 700 quilômetros de rede de água, nós temos 15 quilômetros que tem aproximadamente 90 anos. É ferro fundido,
é amianto. A previsão dos alemães, né, dos fundadores, né, que construíram essa ideia é que teríamos ali uma duração de 50 anos dessa tubulação. Já durou 90, ainda está funcionando. Então eu queria aqui cumprimentar vocês, né? Acho que nós temos um grande desafio, né? Lá em 4 de março de 2011, São Leopoldo, no Brasil, foi reconhecido como berço, né, da colonização alemã. Disputamos com Nova Friburgo, Rio de Janeiro, uma cidade maior, e outras regiões. E acho que se nós pudéssemos aqui começar a discutir e nos preparar para os 200 anos da imigração, 2024, eu acho que seria muito importante. Então quero saudar, né, em nome do Ismael, né, e de toda a equipe do governo, em especial o prefeito Vanazzi, Olimar Passaro aqui, foram corajosos e acho que essa festa, o centro de eventos, estão de parabéns e esse é um caminho sem volta, né? Felizes, né? As pessoas, as cidades que veem ao menos parte do sonho realizado. Ô Nestor, preciso te dizer que a gente tem um selo dos 200 anos da imigração, desde julho do ano passado. Nós demos o start faltando 8 anos para essa data histórica e uma série de atividades. Começamos lá com o filme dos 90 anos de Novo Hamburgo, fatalmente vamos trazer o filme de São Leopoldo, o filme do Hunsrück, uma série de projetos audiovisuais que estão sendo compostos para comemorar essa importante passagem, não apenas para a gente lembrar da imigração, da chegada dos alemães, mas de todos os povos. A Ingrid falava com a gente desde o início desse programa hoje, há mais de hora atrás, quando a gente lembrava da quantidade de braços de diferentes cores e etnias que criaram essa cidade, essa região. Que tem a ver com cultura, né, Ismael? Seja muito bem-vindo, um grande prazer te receber aqui e de pronto te dizer parabéns. Parabéns não só pelo belíssimo evento que vocês estão realizando, mas pelo ímpeto, pelo desafio, pela coragem de realizar ele. Primeiro, então, cumprimentar o Rodrigão, Jairo, enfim, a TV São Léo, nosso diretor do SEMAI, Nestor, que é uma referência, e você vê que a introdução da fala dele é uma aula, né, para nós, né? Eu que estou começando a minha vida pública como secretário, né, tem que aprender com esse... Nós do partido, enfim, nós chamamos ele de dinossauro. Né? Ele é o dinossauro da coisa. Mas ele não chegou junto lá em 1824, né? Mas é um dinossauro carinhoso, né? É um dinossauro carinhoso. Chegou antes ou depois de 1824? Né? Não, do jeito que ele fala... Recepcionou os imigrantes. Tinha, recepcionou os imigrantes. E a Ingrid, enfim, que é uma parceirona, né, do museu. Nós estamos começando uma caminhada e nós queremos, inclusive, levar esse debate para a TV São Léo, que é do sistema de museus. Uma tarefa fundamental nossa aqui é trabalhar a questão da memória e da identidade, né, do povo leopoldense. Muita gente pergunta, por que não tem aqui o café colonial? Por que não tem o chucrute? Por que não tem o grupo não sei do que? Quer dizer, nós temos um problema na cidade e ele foi causado por uma série de responsabilidades do passado também. A da gente, né, tem que fazer essa reflexão. Mas por que o nosso povo, a gente não trabalhou com ele a memória, a referência histórica, né? Quer dizer, nós estamos com a Casa do Imigrante fechada, né, interditada. As pessoas da comunidade não conhecem os museus da cidade, que contam a história da cidade. As crianças não conhecem. Quer dizer, quem é que vai investir na cultura alemã que nem conhece? Essa cultura que não conhecem. Nós temos esse problema na cidade, né? Então, o museu, né, a Ingrid, está sendo parceira nesse trabalho que nós estamos fazendo de retomada, valorização dos museus através do Sistema Municipal de Museus e Espaços de Memória. Bom, sobre a festa, o que nós podemos dizer? Nós estamos felizes da vida, né? Quer dizer, nós também não tínhamos a dimensão que nós chegaríamos nesse patamar.
A gente trabalhou para fazer uma belíssima Se terminar festa. hoje já tá tudo certo pra ti? Não, é sucesso total, né? Sucesso total, quer dizer, nós construímos um edital, coordenamos através da cultura, mas em parceria com diversas secretarias, né? Estava aqui o Olimar, foi uma secretaria importante, né? O SEMAI, Meio Ambiente, Obras, Serviços Públicos, Saúde, quer dizer, uma série de secretarias nos ajudaram a elaborar esse edital que é inovador, que deu a condição de fazer este evento desta magnitude, né? Estava aqui antes numa outra entrevista com a prefeita de Nova Santa Rita e eu estava explicando como é que nós construímos a festa e ela assim, não, nós temos que te levar lá para Nova Santa Rita para tu dizer para nós como é que funcionou. Porque, vocês imaginem, isso tudo sem um centavo do poder público. Cara, por mais que nós desejamos, enquanto poder público, dar conta do direito fundamental à cultura. É um dever do poder público, né? Agora, nós não temos o dinheiro. A prefeitura vive uma crise, né, financeira gigantesca, né? Então, nós temos que buscar, qual a tarefa que nós colocamos? Não vamos cruzar os braços. Vamos buscar, né, fazer, como a gente fez o carnaval sem recurso público, né? Captamos 80 mil, Lei Rouanet. Todos os eventos que nós temos feito, Sarau do Rio, que é uma vez por mês, está dando 1.000 pessoas no Sarau do Rio. Dia do Trabalhador, botamos 5.000 pessoas na Praça 20 de Setembro, sem recurso público. Né? Fizemos 2 festivais de rock na Praça 20 de Setembro também, sem recurso público. Quer dizer, nós temos... nós assumimos a responsabilidade de garantir o direito à cultura com apoio, com parceria da iniciativa privada, que é hoje o que é possível. Não nos encolhemos no popular, né? Quer dizer, não nos reservamos, dizer, não, é nossa tarefa fazer, né? Não tem orçamento? Nenhuma secretaria hoje tem orçamento, né? Quer dizer, à disposição para fazer grandes coisas. Tem que correr atrás, tem que buscar. E nós buscamos parcerias e está acontecendo a Leopoldo Fest. Justamente, né? Ismael. Primeiro te parabenizar também, né? Assim como o Rodrigo já fez, por esse grande evento que é a Leopoldo Fest 2017. Mas o prefeito há pouco, né, o Rodrigo, no bloco anterior, ele disse até março, abril, estava decidido que não se faria, porque não tinha recursos, não tinha parceria. Eu recebi a tarefa em março. Exatamente. Então, em que momento foi e como é que foi essa decisão? Não, a gente vai encarar, vai fazer. Como é que foi a tua equipe tomar a frente disso para hoje termos a Leopoldo Fest, como você disse, um verdadeiro sucesso? Assim, saiu da Secretaria de Gestão, né? Nosso secretário Marcel Frison nos chamou e disse, Ismael, toca São Leopoldo Fest. Até ali eu estava angustiado porque eu sabia que a agenda, né, precisava ser feita. Eu estava correndo ainda pelo carnaval, porque nós decidimos fazer o carnaval fora de época. Não, nós vamos fazer o carnaval, nós vamos captar. Eu bati de empresa em empresa para buscar. E as pessoas já me perguntavam da São Leopoldo Fest. Eu sabia que, vamos dizer assim, que 6 meses para organizar a São Leopoldo. Se eu começasse em janeiro, já ia começar atrasado, né? Uma festa desse tamanho tu começa um ano antes. Terminou agora nós já começamos a organizar a próxima. Essa é a agenda que tem que ser feita, né? Vocês imaginam que nós estamos recebendo aqui a corte da Oktober de Santa Cruz, da Oktober de Igrejinha, que é em outubro, né? Elas vieram aqui com a programação já pronta. Nós também temos que fazer isso, né? Para a São Leopoldo Fest ter sucesso, nós temos que também ter essa compreensão, né? Então, foi nos dada a tarefa e deixado bem claro que eu não teria recurso público. Ô Ingrid, né? Nada como alguém da cultura para tanta criatividade, né? Sem dúvida nenhuma. O pessoal se puxa, né? Eles são, eu acho que o Ismael especialmente, ele tem uma presença de espírito de criar de uma hora para outra. A gente vê isso com a festa, né? Quando ele nos chamou para fundar o Sistema Municipal de Museus, nós tínhamos recém, como museu histórico, agora fundado
a rede de museus e espaços de memória a nível daquilo que eram antigamente a cidade de São Leopoldo. Nós somos hoje mais de 15 museus e espaços de memória em toda essa região. O nosso primeiro encontro foi em Nova Petrópolis, o segundo já foi em São Leopoldo, já foi maior do que o primeiro. Nós vamos ter o terceiro em Venâncio Aires. Então, por essa ideia de fazer agora uma coisa em São Leopoldo, envolvendo todos os museus de São Leopoldo, porque nós temos um museu privado, como é o caso do Museu Histórico, nós temos museus do município e todos eles são museus e fazem parte do turismo e da cultura da nossa cidade. Aí sim fecha muito bem a cultura com o turismo, porque o turista vem aqui para adquirir cultura, sem dúvida nenhuma. Qual é a tua expectativa em relação à preservação do patrimônio arquitetônico da nossa cidade? Aquilo que nós falamos antes sobre essas propagandas todas, isso é um problema muito grande. Eu vejo assim em relação, Cine, inclusive... né? O nosso cinema, um prédio lindíssimo ali, tapado, né? Eu diria assim, é uma questão também de empresas que vivem de propaganda. Como é que Claro. de repente nós vamos proibir as propagandas? Qual é o equilíbrio, né? Qual é o equilíbrio? Por outro lado, os prédios estão perfeitamente preservados, só que preservados e escondidos. Ninguém está destruindo nada, mas estão simplesmente cobrindo. E teve turista que veio no museu se queixar para mim disso. Cadê a São Leopoldo que eu conhecia antigamente? Agora, o cinema, onde está a Lebes, fez uma coisa muito bonita. Eles vieram pesquisar no museu como era o cinema antes. Eles fizeram toda a pintura igual, e se a gente entra lá na parede que dá de fora, que externa é a Rua Independência, eles colocaram ali a história do cinema. Então, sim, claro, o cinema não tem mais nada a ver hoje em dia, o cinema não sobrevive mais, mas mantém a memória do prédio, assim como outros prédios que deixaram a fachada porque o que existia atrás já não fazia mais sentido. Não adianta querer manter uma coisa que não tem o porquê e que não vai ser comercializável. Aí talvez nós vamos falar da Casa do Imigrante. Sim, a Casa do Imigrante era uma casa portuguesa, nunca foi em Chaimel. Agora, eles fazem ela em Chaimel porque resolvem deixar ela como marco. Ela é adaptada, ela foi feita com as telhas que eram feitas nas coxas das escravas. Como hoje tombado eu só posso restaurar do mesmo jeito, aonde é que eu vou arrumar a escrava e fazer as telhas na coxa? Mas eu não posso mudar. Eu tenho que usar o mesmo estilo de madeirame. É a empresa que vai fazer o restauro e nós estamos com o projeto recém-pronto, vamos captar sim. O projeto pressupõe voltar à arquitetura anterior ou preservar preservar o estilo de Chaimel? Não, o estilo em Chaimel foi como foi tombado. Foi preservar, ela tem então, que ele. ser assim. De que data estadual. Foi essa adequação? A adequação já foi, eu tenho aqui todo um 1982. Adequação para o Chaimel. Para o Chaimel, sim. Então já são aí 40 anos. Sim, 30, então 36, não pode ser mais mudado, mas como nós estamos com o nosso projeto agora recém-aprovado, recém precisamos do polo tecnológico, etc., para captar, nós contratamos a empresa Archium, que fez o restauro do mercado público. E no mercado público eles tiveram a licença de fazer todo o telhado em metal por baixo, porque também é um prédio tombado, e por cima o telhado original. Sim, muito bem, e nós não podemos. Nós não temos esse direito. E eu fui até o IFA e ali perguntei. tem um problema gravíssimo, né? Que é o problema do trânsito. Exatamente. Então, assim, passa caminhão, passa ônibus ali, mexe no telhado, né? 24 horas as telhas tremem. Quando nós vamos ter esse problema ali, né? E todos os moradores ali têm, na verdade. Nós não vamos tirar essa avenida. Agora, por que que o mercado público pode fazer um telhado diferente por baixo que não aparece e nós não? Também não ia aparecer. E eles me responderam que é pelo número de pessoas que circulam. E eu digo, mas onde é que está o limite das pessoas que o telhado pode cair na cabeça e os que não pode? No mercado não pode, mas na casa pode? Então como é que nós vamos fazer essa casa? Mas é um critério subjetivo. Absolutamente. E como a casa vai ter Então, autossustentabilidade, se eu não posso fazer um grande evento lá dentro? Então qual é? Não foi, Jairo. Né? Então nós temos esse projeto, nós vamos começar agora em setembro a captar, mas o projeto foi feito para o restauro do telhado. E como demora muito pela nossa burocracia,
Nesse meio tempo, o piso está precisando de restauro, as paredes estão precisando de restauro. Isso é um novo projeto. E nós sabemos como projetos demoram. Então é um grande desafio. São muitos Mas desafios. nós estamos mexendo nisso diariamente. Nós não esquecemos em nenhum segundo a casa. A gente vai ter a oportunidade de conferir, de te apoiar, de Sim. cobrar do Ismael que esteja parceiro nisso. Sim, ele é parceiro. Ao longo da vida do nosso Estação São Léo. Sim. Então vamos ter a oportunidade de conversar muitas e muitas vezes sobre isso. Eu vou te pedir que tu deixe então o teu ponto final para o nosso telespectador. O meu ponto final para o telespectador. Muito obrigada por ter nos assistido, por ter ouvido todos os elogios e também assumir conosco os problemas. Gostaria, em nome do museu, que vocês, telespectadores, assumissem também o restauro, a captação, quem quer ser um mantenedor do museu, quem quer participar de Lei Rouanet, de Lei de Incentivo à Cultura, venha e ajude, porque é a nossa história, é a nossa cultura e é a cultura de todos nós. Muito obrigada por essa oportunidade. Boa noite. Muito bem, muito boa noite. Ismael Mendonça, secretário municipal de Cultura e de Turismo, quero desde já te dizer que nós abriremos inúmeras oportunidades do espaço para que tu fale conosco. E já vai preparando, que eu quero ouvir de ti todos os teus projetos, aqueles que estão na tua cabeça, aqueles que estão no papel, aqueles devaneios que estão lá dentro que ainda não saíram, para que a gente possa comunicar com a nossa cidade e fazer uma cidade, uma região, uma Vale TV cada vez melhor. Teu ponto final. Então, assim, agradecer, né, a TV São Léo por estar aqui com a gente na festa, por estar... vamos dizer assim, explicando para a comunidade, nos convidando, né, para dialogar com a comunidade, né, sobre o que nós temos feito. E a festa é uma realização da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, né, qual eu faço parte da equipe dessa gestão. Eu acho que uma questão importante que a comunidade saiba né, e nós queremos compartilhar, assim, nós temos pouca coisa... pouca identidade germânica, diremos assim, da comunidade, mas nós temos muito da comunidade de São Leopoldo, né? Se vocês pegarem a programação da São Leopoldo Fest, mais de 60 apresentações locais, todas com cachê, né? Todas pagas, né? Então, assim, apresentou, recebeu, isso é histórico, né? Isso é um diferencial da nossa festa, inclusive para outras festas. Octobers, enfim, em outros lugares. Que vai ter gente batendo na tua porta aqui, olha, te prepara. E sobre os projetos... Vai vir gente de longe batendo na tua porta. Não, tá aqui é tudo transparente, né, e as coisas estão acontecendo, então a gente tem segurança de dizer, né. E segundo, sobre os projetos, nós fazemos planejamento. Então, nós, desde o primeiro dia, nós reunimos, nós planejamos, nós organizamos. Então tem um monte de projeto organizado, engatilhado, inclusive, para acontecer na cidade. E para nós será uma honra, né, apresentar, dialogar, enfim, e refletir sobre. Tamo junto. Presidente do SEMAI, Nestor Schwertner. Grande prazer conversar contigo. Obrigado por estar com a gente aqui. Esse pouquinho que seja. Mas tu já está presente, frequente aqui na nossa Perfeito, TV não, eu cometi um equívoco. Tá aqui a Alvarina, né? A minha companheira está acompanhando, né? É feriado em São Leopoldo, mas ela trabalhou até 5 horas. Vai levar ela para tomar um chopp agora, com certeza. Olha, eu acho que sim. Então, agradecer ela também, que comporta a gente, né? Não é muito fácil a vida da gente no dia a dia. E são mais de 30 anos, né, de atividade pública. E eu quero, exatamente, além de cumprimentar os parceiros, cumprimentar vocês, pedir desculpa aqui ao Jairo. Ele já fez umas intimações. O Jairo é um homem muito difícil, viu? Ele já fez intimações para mim aqui, né? E eu quero corresponder adequadamente. Tu não, né, quiseste ir com um conversa de peso, agora teve 2 do teu lado. É o pecado dele. Isso tá. Então, agradecer mais uma vez aos organizadores, o povo, as pessoas, os cidadãos precisam, né, da alegria, do lazer e, consequentemente, a cultura é um desses grandes elementos. Eu acho que nós precisamos caminhar a partir dessa experiência, Ismael, né? A todos vocês que estão aqui pela primeira vez que eu participo aqui com vocês, né? Eu tenho certeza
que com muita luta, com muita determinação, nós temos sim grande possibilidade de melhorar as condições de vida da cidade, né? Também incidir sobre a região, e queremos sim que todos, que esta festa nos ajuda também para nós constituir um novo perfil, um novo contexto também nas questões da grande política nacional, que nós sabemos o quanto a nossa cidade também sofre em função das dificuldades dos repasses dos recursos, dos projetos e assim por diante. Então quero agradecer muito essa oportunidade, na certeza de que todos os seres humanos precisam de alegria e consequentemente de vitória. Muito obrigado. Muito bem. Ô Jairo, bom demais, né? Sensacional, né, Programa Rodrigo? número 1, a gente aqui estreando em alto estilo. Olha o que Nossa. passa de gente aqui. Em altíssimo nível, O né? Sidão, aliás, teu fã-clube também, né? Ah, Vem também, de também. volta, não é só uma A pessoa... torcida do Aimoré tá aí, viu? É a torcida do Aimoré ou a torcida do Jairo Futebol Clube? Não sei. Ó, a torcida do Olha. Inter também tá aqui, a torcida do Grêmio também tá aqui, É. a torcida do Noia também tá aqui. Bom, não vamos falar de Noia aqui, porque a gente vai entrar pode. no clássico aqui. Até porque Novo Hamburgo teve início com o São Leopoldo também, então É isso tudo, aí. tudo junto. É o berço da nossa Exato. colonização alemã, o berço da nossa região. Rodrigão, mais uma vez parabenizar a TV São Léo pela iniciativa de colocar mais uma opção de programação local, né? Tendo agora a Estação São Léo também aqui debatendo os assuntos da nossa cidade e começando, como você disse, em altíssimo nível, né? A São Leopoldo Fest 2017, que é um verdadeiro sucesso. Poxa, olha, passou aqui nesse primeiro programa prefeito, a corte, o Olimar, que é o nosso secretário da CDTEC, enfim, grandes personagens. Está aqui o Nestor, o Ismael, a Ingrid, enfim, o Felipe no primeiro bloco, né, o nosso historiador. Então, o pessoal que vai acompanhar um pouquinho esse Estação São Léo vai ver a importância que é ter um programa debatendo os assuntos da nossa cidade. E aí, a isso aqui se propõe o Estação São Léo e a TV São Léo, né? Uma realidade já agora na cidade de São Leopoldo, falando e trazendo as coisas da nossa cidade para a nossa gente, né, Rodrigo? A gente tem um encontro marcado toda semana, a partir desse momento, um programa semanal, mas com reprise ao longo de toda a semana, sempre às 21 horas, em poucos dias, 2 edições por semana, até que, como em Novo Hamburgo, Estação Novo Hamburgo ele é diário, a gente vai ter também ele diário e ao vivo aqui. Só uma questão de tempo, a gente está preparando com muito carinho isso. Estamos organizando terreno. A gente fica por aqui, voltamos amanhã com vocês. Até lá.